Fala, meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio trazendo mais uma videoaula para a turma do 7º ano. E aí, meus jovens, perceberam que eu estou de máscara? Eu vou retirar ela aqui, meu jovem, porque eu estou na minha casa e todos os objetos já foram higienizados. Mas eu quero dizer para você que eu estou me cuidando e eu quero que você também tenha esse cuidado, continue se cuidando. Que esses atos, gente, de higienização, de cuidado com o próximo, você incorpore a sua educação e leve aí ao longo da sua vida, tá bem? Cuide de você mesmo e proteja as pessoas que você ama, tá bem? Então, meus jovens, vamos para mais uma aula e hoje vai ser correspondente ao capítulo 7, Povos da América. Então, meu jovem, hoje vamos falar de algumas culturas clássicas que se desenvolveram aqui na América. Então agora, meus jovens, vamos estar falando sobre os astecas, uma civilização que cresceu ali no Vale do México. E essa civilização começa a ser criada após o desenvolvimento da cidade de Tenochtitlan, que segundo os relatos tem origem mítica. Segundo eles, um deus asteca chamado Huitzilopochtli, meu jovem, o nome é difícil mesmo, que esse deus fez uma profecia que a cidade asteca seria construída onde eles encontrassem uma águia comendo uma serpente em cima de um cacto. Então essa era o símbolo da profecia. E no lago Texcoco eles acabaram encontrando essa águia e devorando uma serpente. E lá eles fundaram a cidade em meio a um lago. A cidade, gente, de Tenochtitlan tinha proporções gigantescas e impressionou vários viajantes europeus. Inclusive porque parte da sua estrutura ela era flutuante. Isso mesmo, eles criavam chinampas, que era uma construção ali que colocava madeira com terra para ficar boiando em meio ao lago. E nessas terras eles cultivavam agricultura. E nessa mesma cidade eles construíram pirâmides e também estradas que ligavam uns bairros aos outros. Então, meu jovem, os astecas eles eram sociedades guerreiras. Então todos os jovens eram treinados para ser grandes guerreiros. Então, meus jovens, essa mesma cidade acabou dominando vários outros povos menores que ficavam, ali na região próximos a eles. E na maioria deles, muitos deles ou se aliavam ou se tornavam escravos após serem dominados. Gente, eles tinham uma civilização hierarquizada. O que é isso? Existia hierarquia de poder, quem mandava mais e quem mandava menos. E nessa hierarquia, no topo dela se encontrava o imperador asteca, abaixo deles os sacerdotes e os guerreiros. E aí, abaixo dos sacerdotes e guerreiros, se encontravam os artesãos e os camponeses. E na base da pirâmide, sem direito nenhum, ficava ali os escravos, que na maioria deles eram escravos de guerra, após uma grande conquista militar. Os astecas, eles eram politeístas, assim como os maias e incas, que nós vamos ver posteriormente. Ou seja, existiam vários deuses, e cada deus ele incorporava uma força da natureza ou algum elemento, como o plantio, o cultivo, a fertilidade, o amor, a ira, a vingança, a justiça. E, meus jovens, eles tinham como principal base para sua alimentação o milho, que aí podemos ver até hoje que se encontra uma variedade imensa de coloração de milhos nessa região, e também o feijão. Os astecas, assim como nós vamos ver a civilização maia, eles também realizavam sacrifícios humanos para os deuses. Eles acreditavam que esse sacrifício apaziguaria a ira dos deuses. Também, meus jovens, os astecas desenvolveram um código de escrita, e muitos deles eram escritos no que eles chamavam de códices astecas, onde eles escreviam histórias com ideogramas, misturando figuras com inscrições. E agora, meus jovens, nós vamos falar um pouquinho sobre a civilização maia. Essa que mesmo antes da chegada dos europeus, essa civilização já tinha começado a entrar em declínio. Essa civilização se desenvolveu no Vale do Yucatán. Grande parte do seu território pertence hoje ao México. Então, gente, a civilização maia, eles tinham mais de 60 cidades. Porém, cada uma tinha seu governo próprio, ou seja, eram cidades-estados que tinham sua própria forma de governo. Eles não chegaram a criar um império unificado submetidos a apenas um imperador, assim como os astecas. Inclusive, meus jovens, havendo até conflito entre as próprias cidades maias. Assim como os astecas, eles eram politeístas e também acreditavam em vários deuses. Inclusive, eles também produziam sacrifícios
acreditando que esses sacrifícios humanos, na maioria deles prisioneiros de guerra, atraria o apaziguamento da ira dos deuses, ou mesmo a manutenção de uma colheita, o sucesso numa batalha. Então, esses eram os objetivos do sacrifício. Os maias tinham como base da sua alimentação tanto o milho como também o cacau. O interessante dessa civilização é que eles deixaram também várias construções, várias pirâmides, até hoje está sendo descoberta em vários locais que foram soterrados. E também, meu jovem, um fato curioso é que eles desenvolveram um código de escrita, a escrita maia, que também realizavam seus códices e tinha sua própria forma de registro da história. Inclusive, tinha também sua própria forma de contagem. Eles desenvolveram números e formas de operações com esses números, assim como também grande desenvolvimento em observação de eventos astronômicos, pois eles sabiam muitas vezes sobre alinhamento de planetas e também eclipses. E agora, meus jovens, vamos falar um pouquinho sobre a civilização Inca, essa civilização que se desenvolveu ali inicialmente onde hoje é o Peru, mas ela foi caracterizada como a maior em territórios geográficos, porque posteriormente ela conquistou terras onde hoje ficam os países Colômbia, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. Então, eles também eram hierarquizados e eles tinham também um imperador que era chamado de Inca, ou seja, o imperador era chamado de Inca. Eles também eram politeístas, mas diferente dos maias e dos astecas, eles não produziam tantos sacrifícios humanos. Eles cultuavam principalmente o deus Sol, e eles acreditavam que o imperador era um descendente do deus Sol. Então, o imperador também ele se considerava num aspecto sagrado. Então, meus jovens, como o Império Inca se desenvolveu numa região muito montanhosa, de uma região de muito difícil manutenção da agricultura, eles tiveram que desenvolver algumas técnicas, que foram os terraços agrícolas. Eles construíam várias extensões, eles fundaram vários terraços agrícolas e canais de irrigação, como vocês podem ver aqui nessa imagem que fica na cidade de Machu Picchu, que era a capital do Império Inca. Então, meus jovens, como era um império gigantesco, eles também construíam várias estradas. Há registro de mais de 23 mil quilômetros de estradas, ligando todas as cidades do Império Inca. Então, meu jovem, para dar conta aí de toda a construção desses terraços agrícolas, canais de irrigação e estrada, o imperador Inca ele tinha à sua disposição um tipo de tributo que era pago com trabalho manual, ou seja, que era chamada a mita. Nessa mita, as pessoas dominadas em suas regiões, ou seja, os habitantes do Império Inca, os homens, saíam da sua casa por um certo período de tempo, alguns meses, para trabalhar de graça nessa obra pública. Enquanto isso, o próprio governo Inca provia para a família desses homens o alimento que eles tanto precisavam. Então, após pagar esse tributo, que poderia durar vários meses, ele retornava para sua casa. Esse trabalho ficou conhecido como a mita. Então é isso, meu jovem, essa foi a nossa aula de hoje. E estou deixando agora para você os exercícios da semana. Lembrando o seguinte, meu jovem, que todos os exercícios que foram passados aqui na aula de História, desde a primeira aula online, nós vamos estar corrigindo nas aulas por videoconferência, que vão ser a nossa próxima etapa de aulas, tá bem? Então, essa semana você vai fazer o seguinte, no seu livro didático, você vai estar produzindo as páginas 33, 34, 38, 43 e 44. E já no caderno de atividade, você vai estar respondendo o capítulo 7. Então é isso, meu jovem. Uma boa semana para vocês e bons estudos e até a próxima!